Eu quero falar hoje com vocês, nessa terça-feira, dia 27 de setembro, está pertinho a eleição, hein? Faltam 4 dias só. Eu estou falando com vocês aqui, são 3 horas da tarde. E eu quero falar com vocês a respeito do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Duas notícias que me chamaram muita atenção. Eu publiquei ambas no meu blog polibebraga.com.br, uma com efeito interno aqui, que foi essa queixa-crime apresentada por 123 delegados aposentados da Polícia Federal. A outra, uma reportagem de página inteira do New York Times. Eu ontem tive que, inclusive, assinar o New York Times para poder apanhar a reportagem por inteiro, traduzir e publicar no meu blog por inteiro. Está lá, vocês podem procurar lá. É bom procurar mesmo porque eu hoje vasculhei todas as mídias brasileiras, as tradicionais, as de internet, e confesso para vocês que em nenhum grande blog, em nenhum grande site, nos jornais, eu não vi replicar a reportagem por inteiro. E vale a pena ler por inteiro, sabe? O New York Times é um jornal muito ligado à esquerda dos Estados Unidos, sobretudo aos democratas. E ambos os casos, a queixa-crime apresentada pelos 123 delegados aposentados da Polícia Federal contra o ministro Alexandre de Moraes, e essa reportagem do New York Times contra o ministro Alexandre de Moraes, são dois movimentos que até me surpreenderam um pouco terem surgido exatamente há poucos dias das eleições. Porque eu estou convencido de uma coisa que eu quero passar aqui para vocês. Depois dessas eleições, a situação do ministro Alexandre de Moraes, dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas da União, o cenário no qual eles vão trabalhar depois das eleições não será o mesmo de agora, não. Não será. Né? Hoje, aliás, lá em Petrolina, no Piauí, no discurso que fez o presidente Bolsonaro, aliás, eu não sei se vocês viram as imagens, mas, olha, milhares e milhares de pessoas em Petrolina, lá em Pernambuco, no interior de Pernambuco, milhares e milhares de pessoas acompanhando o Bolsonaro, não só na motocicleta, não, pela cidade toda. Para mim, esse é o dataporra. Por isso que eu não consigo entender os resultados dessas pesquisas de intenções de votos que são publicadas diariamente aqui. Enfim, vocês devem ter notado que essas eleições aí vão produzir algumas surpresas aí para muita gente, sabe? Não para mim. Bom, mas enfim. Então nós temos aí esses dois acontecimentos essa semana, ambos colocando sob júdice, se é que se pode dizer assim, não apenas o ministro Alexandre de Moraes, não, mas inclusive aquela banda da Polícia Federal que obedece às ordens do ministro Alexandre de Moraes, né? E o escrutínio atinge, na minha ótica, todo o Supremo Tribunal Federal, né? E por extensão o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas da União, essas cortes superiores, essas aí que estão extremamente ativistas contra o Bolsonaro, extremamente políticas contra o presidente Bolsonaro. Então há nessa semana aí acontecimentos importantes, movimentos, eu diria, importantes, né? Internamente, essa queixa-crime dos 123 delegados da Polícia Federal em relação a esse caso dos 8 empresários aí, né? Que foram objeto das tropelias comandadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E externamente por essa reportagem de um órgão, para mim não é insuspeito do ponto de vista de que é um jornal americano mais importante e muito alinhado com a esquerda, que também bota o dedo na moleira do ministro Alexandre de Moraes. Essa reportagem
ela também foi provocada, essa reportagem, por causa dessa prisão arbitrária, por causa dessas mandados de busca e apreensão, bloqueios de contas desses 8 empresários ali. Ali realmente o Alexandre de Moraes pisou na bola feia ali, né, com a cumplicidade dos seus colegas do Supremo Tribunal Federal, né. A reportagem do New York Times, ela tem uma página inteira, ela aprofunda essa questão, né? E eles começaram a se incomodar ali, pelo que eu pude perceber na reportagem, a partir do momento em que, em março de 2019, o ministro Dias Toffoli criou um inquérito ilegal das chamadas fake news e atribuiu a relatoria desse inquérito para o ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão, que foi uma decisão ilegal, arbitrária, baseado num dispositivo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal que passou por cima da lei, né? Quer dizer, do ponto de vista da hierarquia das leis, né, isso não poderia ter acontecido, mas o fato é que aconteceu. Isso aí aconteceu. Deixa eu desligar esse. Já devia ter desligado, mas enfim. Bom, então a partir de 2019, o que fica? O Alexandre de Moraes começa. Parece que gostou da coisa, né? E vem tocando esses inquéritos, né? Principalmente esse da fake news, né? De ameaças às autoridades, né? E com base nesse inquérito aí, ele virou delegado de polícia, virou promotor, virou juiz, né? E até carcereiro, né? Foi com base nisso aí que essas ilegalidades todas começaram a aparecer, e sempre para cima de aliados do Bolsonaro, tentando atingir quem? O Bolsonaro, né? Foi assim com os jornalistas que ele mandou prender. Um deles, inclusive o Alan dos Santos, teve que se exilar nos Estados Unidos para não ser preso. Foi assim que políticos foram parar na cadeia e continuam perseguidos até hoje, como é o caso do Roberto Jefferson. Um parlamentar foi praticamente preso, né? Foi preso, depois foi condenado a 9 anos de cadeia, anistiado pelo Bolsonaro, Daniel Silveira, né? Foi com base nisso aí que esses empresários sofreram essas tropelias por parte da Polícia Federal, aí sob comando do Alexandre de Moraes, né? Mas, claro, o alvo sempre foi quem? O Bolsonaro, né? E agora, diz o New York Times, o Alexandre de Moraes se empoderou muito mais ainda, né? Porque ele continua como relator desse inquérito, portanto, o senhor do raio e do trovão nesses inquéritos aí, mas, além disso, ainda comanda o Tribunal Superior Eleitoral, de onde agora raios e trovões caem sobre o candidato Bolsonaro, né? Que foi impedido de usar as imagens do 7 de setembro na sua propaganda eleitoral, depois foi impedido de usar as suas imagens no funeral da Rainha Elizabeth II, depois impedido de usar as suas imagens no discurso na Assembleia Geral da ONU, e que agora foi impedido até de gravar as suas lives da sua própria casa, né? Porque o Palácio Alvorada é a casa do presidente, é a casa dele, né? Foi impedido também. Aliás, o Bolsonaro acaba fazendo uma limonada desses limões todos aí que estão sendo, dessas cascas de limão que estão sendo colocadas aí pelo Alexandre de Moraes e seus aliados de dentro e fora do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, né? Bom, isso tudo aí, claro, faz parte de um jogo político forte, hein? Pesado, né? Patrocinado pelo que eu chamo de o eixo do mal, né? Que é esse conjunto de forças que vem sendo prejudicados aí desde o advento do governo Bolsonaro, que respeita e implementa aquelas consignas que foram colocadas em praça pública a partir das manifestações de 2015, né? O protagonista dessas reações contra o governo Bolsonaro foram, no primeiro ano, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, depois, no segundo ano, o senador Davi Alcolumbre, lá no Senado Federal, e agora, neste finalzinho de governo aí, o Supremo Tribunal Federal, e
no ano passado, principalmente, esse ano, agora, nesses últimos dias aqui, o próprio Tribunal Superior Eleitoral aí, né? Acho que não preciso falar mais para vocês a respeito disso aí. De qualquer maneira, faltam 4 dias, né? Eu não vejo mais possibilidade nenhuma de que as coisas se resolvam contra o Bolsonaro no tapetão, né? Já fizeram tudo que podia fazer no tapetão, né? Bah, alguém poderia me dizer assim, bom, mas tem que ver agora aí como é que vai ser essa votação, como é que vão ser essa apuração aí, porque ali pode estar escondido o dragão, né, da maldade contra o santo guerreiro, né? Vamos aguardar esses acontecimentos aí, né? Até daqui a 5 dias nós vamos saber realmente, porque a sorte está lançada, né? Bom, mas vamos saber quais são os resultados disso, né? De qualquer maneira, eu recomendo cautela a todos vocês que estão me vendo nesse momento e me ouvindo aqui, né? Mas fiquem vigilantes, né? Como dizia velho Denner, né? Preço da liberdade é a eterna vigilância. Continuemos. Então, eu sei que estão todos vocês mobilizados e vigilantes, né? E prontos para defender o Estado Democrático de Direito, a liberdade, mas, sobretudo, eleições limpas, que é o que todos nós queremos que aconteça neste domingo aí. É isso aí, senhores.